Glória a Deus. Queridos, eu quero trazer uma palavra teu coração, meu coração nessa hora. Eu coloquei como tema da palavra, assim, há um só Deus. Há um só Deus. Fala para o teu irmão, olha, só existe um Deus. Verdadeiro é só um. Amém, gente? Sim ou não? Agora, quantos deuses tem, queridos? Quantos deuses tem por aí? Quantos? Queridos, tem até, ainda nós aqui que estamos na parte, né, no ocidente, aqui não é tanto. Agora, tem países, queridos, por aí, que as pessoas têm mais de 380 milhões de deuses que eles servem, porque tudo, para cada área existe motivo, existe um Deus, existe algo. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, querido, porque às vezes nós pensamos que nós estamos no Brasil, não, há um Deus só, nós declaramos que há um Deus. Queridos, há um só Deus que faz maravilhas, há um só Deus que nós servimos, mas a palavra de Deus também nos indica e nos diz que tudo aquilo na qual nós nos rendemos, tudo aquilo na qual nós nos prostramos, se torna um ídolo. Então, aquele a quem eu me prostro é o meu Deus. E muitas vezes nós precisamos tomar cuidado, porque ao invés de nós falarmos que Deus, que é soberano, que é o nosso Pai, tal, nós estamos servindo a Ele, às vezes não é a Deus que nós estamos servindo. Às vezes nós estamos tendo a nossa idolatria a coisas, nós estamos tendo a nossa idolatria a pessoas, nós estamos tendo idolatria a coisas, e tudo aquilo que nós nos dobramos ou nós nos prostramos, é quem de fato nós adoramos. Então, é muito sério a parte da adoração. E a palavra de Deus é tão clara para nós, que fala, quando Jesus estava com aquela mulher lá no poço, mulher samaritana, ele falou, olha, chegou o tempo, e a hora é essa, que os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito, e de fato. Precisamos adorar o Senhor, queridos, porque Deus é Espírito, e nós precisamos ter entendimento disso, e isso é somente pela fé. Amém, gente? Fé é aquilo que eu não vejo, mas aquilo que eu creio poderosamente que Deus está na minha vida. Quem tem fé, queridos? Quem tem fé em Deus? O Deus que você serve é o Senhor que te curou, que te salvou, e tem algo maravilhoso para a tua vida. Amém, gente? Amém? Eu quero ler um texto a vocês, na qual Jesus, ele falando com o povo, e ele traz uma advertência, que eu creio que não chega apenas para o povo, na qual ele estava falando naquele momento, mas estende para nós hoje, um alerta, um cuidado, e algo que a gente precisa todo instante, a gente se policiar, cuidar, e realmente não deixar que nada atrapalhe essa comunhão nossa com o Senhor. Amém, queridos? Então, Mateus capítulo 15, versos 7 a 9. Mateus 15, 7 a 9. A palavra de Deus vai dizendo, né? Hipócritas, Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Este povo me honra com os lábios, mas o coração ele está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas, como se fossem mandamentos divinos. Queridos, essa palavra foi Jesus, falando ao povo que estava, e essa palavra é algo que traz respeito ao nosso tempo também, precisa ser colocado para nós, hipócritas, né? Hipocrisia fala das pessoas que fazem as coisas talvez com fingimento, e nós, queridos, precisamos sempre, todos os dias, todas as manhãs, checar o nosso coração, quais são as motivações que nós temos para viver, quais são as motivações que eu tenho para sair de casa desde cedo, para trabalhar, para estudar, para fazer as coisas, que motivação que eu tenho quanto a isso, e todos os dias é um novo tempo. Quantos sabem que é assim, queridos? Cada dia é uma nova estação, Deus faz nova todas as coisas a cada manhã, e Deus ele promete para nós, na sua palavra, dizendo que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs sobre a nossa vida, e é essas misericórdias, que elas são a causa de nós, de fato, não sermos consumidos. O que é misericórdia? Quando Deus se coloca na nossa miséria,
Deus olha assim para nós, então, Ele é misericordioso, Ele se coloca, porque, queridos, nenhum ser humano, nenhum de nós poderíamos acordar sem ter a misericórdia de Deus e olhar para a presença de Deus diante de tantas situações que nós temos e não ser fulminados pela sua santidade. Quantos entendem isso, queridos? Deus é tão santo, tão puro, que não pode prevalecer diante dele nada de pecado, nenhuma mancha sequer. Por isso que a sua misericórdia se renova todas as manhãs sobre as nossas vidas. E quando nós passamos pelas ruas e vemos pessoas, talvez aquelas que estão mais miseráveis, talvez, quantos você sai assim, você sempre encontra, a gente sempre saindo de casa para vir para a igreja, né, no trabalho, a gente vê nos cantos, quem já passou, aqueles carrinhos assim, aqueles cobertores, igual essas pessoas ali deitadas no canto, dormindo, outras pessoas com garrafas, tão perdidas, outras drogadas. Queridos, qual que é a diferença da nossa vida com aquelas vidas? A misericórdia do Senhor sobre nós. Porque eu posso dizer, querido, que talvez alguns de vocês, alguns de nós aqui, estávamos numa situação igual deles, e Deus resgatou, nos tirou, porque a misericórdia do Senhor está sobre todas as vidas. Mas o que importa é a gente entender quem Ele é e nos dobrarmos diante dEle. Quantos entendem isso? Amém, queridos? Quando nós nos quebrantamos e nós nos colocamos diante dEle, o Senhor vem para morar na nossa vida. Então, nós precisamos ter esse entendimento, e aqui Jesus falando ao povo, e traz, olha, este povo, o povo que é o dele, querido. Jesus não está falando de um povo inimigo, Jesus está falando do povo de Israel, do povo que estava ali, que ele estava pregando, o povo judeu, aqueles que estavam com ele, falou, este povo me honra com os lábios, mas o coração está tão longe de mim, a sua adoração é uma farsa. Por que é farsa? Porque ensinam ideias humanas, como se fossem mandamentos divinos. Algumas palavras que ele diz aqui, queridos, fala de lábios, coração e adoração. E Jesus está falando que adoração, ela pode ser falsa, porque tem ideias humanas. Porque o verdadeiro, ele constitui da mandamento de Deus. Quando eu obedeço os mandamentos de Deus, quando eu obedeço a Deus, essa é uma adoração que eu rendo a Ele. Amém, queridos? Quantos estão entendendo? Amém? É uma adoração que eu rendo ao Senhor. E eu quero ler com vocês um texto que está ali em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Dentro desse tema que há um só Deus, nós declaramos, mas de fato, queridos, essa palavra de Jesus é tão forte que precisa estar no nosso coração. Porque Jesus falou para aquele povo que estava aguardando, que tinha Deus, que Deus havia libertado eles vinham já, eles conheciam todo o Pentateuco, conheciam o Deus que libertou o povo do Egito, conhecia o povo, e eles pregavam isso, eles tinham, muitos deles, praticamente todos eles tinham isso decorado na sua vida, sabiam quem era Deus, sabiam que era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, serviam a Ele, e quando Jesus aparece, Jesus fala, olha, Isaías, que era um profeta que é antes, né, da vinda de Jesus, ele falou, Isaías bem tinha razão quando profetizou a respeito de vocês, dizendo que o povo é um povo que honra com os lábios, não, pertenço, Deus é o meu Pai, Deus está comigo, Deus, mas o coração está longe, a sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. E aqui em Atos capítulo 17, queridos, nós vemos algo que queremos trazer à luz, porque da mesma forma que Paulo encontrou naquela cidade, Paulo visitando aqueles lugares, é algo, querido, que nós constantemente vemos na cidade de Cascavel, e às vezes, querido, nós podemos ver até dentro da igreja, se não tomarmos cuidado. Olha o que acontece, quero ler com vocês, né? Teria muita coisa para falar sobre esse texto, mas eu quero ser bem pontual aqui em algumas coisas. Diz assim, Atos capítulo 17, a partir do 16. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ele ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso, ele ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus, e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Paulo também debateu com alguns dos filósofos, epicureus e estoicos. Quando lhe falou de Jesus,
da ressurreição, eles perguntaram: o que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram: parece estar falando de deuses estrangeiros. Então, levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram: pode nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas um tanto estranhas, e nós queremos saber o que significam. Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Você conhece alguém isso, querido? Igual os atenienses, que tudo que tem começa a conversar sobre as últimas novidades. Quero ler novamente, olha, aqui é uma explicação que na Bíblia diz, né, do capítulo, do versículo 20, né? Olha, é uma coisa estranha e queremos saber o que significam, né? Convém explicar aqui que os atenienses, bem como todos os estrangeiros que viviam em Atenas, eles pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Aonde você trabalha, o pessoal chega discutindo as últimas novidades, né? A gente vê, tem assuntos que a pessoa, você ficou sabendo da última? Não fiquei sabendo. O que aconteceu? Não é assim, gente? As notícias que tem, todo mundo quer saber a novidade. E aqui, estava Paulo estava passando por Atenas, fazia parte de uma das viagens missionárias dele, estava passando por ali, enquanto ele estava aguardando Timóteo, enquanto ele estava aguardando outros irmãos, ele estava ali passeando na cidade, e ele estava atento, e a Bíblia diz que Paulo esperava ali por eles em Atenas, e ele ficou indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Ele ficou indignado, porque ele passou, por onde ele passava, existia adoração a um ídolo, e vários ídolos, ali as pessoas se prostrando e adorando esses ídolos, e a Bíblia fala que, quando Paulo começou a falar sobre a ressurreição de Jesus, alguns chegaram e falaram: o que esse tagarela está falando aí? Outros estavam falando: parece que ele está falando de deuses estrangeiros, parece que ele está falando alguma coisa que não é comum para a gente, e esses atenienses estavam ali porque eles discutiam as últimas novidades. Verso 22, então Paulo se levantou diante do conselho, e assim ele se dirigiu a seus membros: homens de Atenas, eu vejo que em todos os aspectos, vocês são muito religiosos, pois enquanto eu andava pela cidade, eu reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é exatamente aquele que eu lhes falo. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens. Ele não é servido por mãos humanas, pois ele não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo, e ele supre cada necessidade. De um só homem, ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. O seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós, pois nele vivemos, pois nele nos movemos, e por ele, né, e nele nós existimos. Como disseram alguns dos seus próprios poetas, somos descendência dele. E por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra, projetada por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas. Mas agora, Ele ordena, ou Ele notifica, que todos, em todo lugar, se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia na qual vai julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo, outros, porém, disseram: queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Então Paulo se retirou do conselho, mas alguns se juntaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do conselho, uma mulher chamada Dâmaris, e alguns outros. Querido, será que o que Paulo enfrentou, o que está fazendo, é diferente dos nossos dias, querido? A Bíblia fala que ele chegou em Atenas, esperando os irmãos para pregar ali. Ali tinha tanto judeus, como também pessoas que não eram judeus, e eles conheciam, havia ali. Mas ele passava e existia adoração em cada ponto, queridos.
Queridos, nós não vemos muitas vezes, podemos até ver ídolos que as pessoas colocam e ali se prostram a adorar, mas os ídolos que são adorados, por exemplo, na nossa nação, e você pode ver que, por exemplo, na Índia ou outros países, os próprios que eles adoram estão nas ruas. Tem uma vaca, aquilo que você faz o teu churrasquinho, se você chegar perto de um, ele mata você se fizer. Porque lá a vaca para eles, um animal é sagrado, é alguém que eles prestam uma adoração. Eles prestam adoração ao sol, prestam adoração à lua, prestam adoração às estrelas, tudo é motivo de uma adoração, porque as pessoas, elas buscam alguém na qual se prostrar. Agora, para nós, queridos, muitas vezes nós falamos que nós adoramos a Deus, porque Paulo ele falou, olha, existe um Deus, que ele, de um homem, ele fez a nação toda, tem um projeto, e o homem pecou, mas ele trouxe realmente que daquele foi morto por todos os pecados e ressuscitou, e trouxe vida. Quando ele falou sobre ressurreição, alguns riram, alguns começaram a falar, peraí, nós queremos ouvir, mas depois. Mas a Bíblia fala que poucos, Dionísio, uma mulher, e alguns ali aceitaram aquela palavra. Queridos, isso indica que muitas vezes nós vamos pregar, nós vamos ter, e muitas pessoas não estão preparadas, não vão estar abertas para isso. Mas o nosso papel é pregar e saber quem é o Deus verdadeiro. Amém, gente? Agora, em primeiro lugar, eu preciso conhecer, eu preciso servir o Deus verdadeiro. Porque olha o que estava acontecendo, imagina, queridos. Eu fui procurar alguma coisa, e a Bíblia fala, né, que Atenas era uma cidade importante ali da Grécia Antiga. E nos tempos bíblicos, ela estava situada numa província romana de Acaia. Então, naquele lugar ali, havia alguns deuses, eu fui atrás de alguns nomes aqui de deuses que tinham naquela época, alguns deuses que eram cultuados. E alguns deuses que eram encontrados naquele tempo, era uma das deusas, pelo menos eu enumerei aqui, pelo menos que, só para citar alguma aqui, 21 deles. E esses deuses representavam, que não aquilo que as pessoas, não é um Deus que era suficiente para ele, não, mas as pessoas se dobravam porque elas se rendiam àquilo que estabelecia aquele reino. E é tão interessante, querido, que nós fomos agora na nossa viagem, que nós fomos em 2018, né, que nós fomos lá para Israel, passando por Roma, e você passa para aqueles lugares. Gente, eu lembro que até algumas fotos, a gente nem tirava foto tanto lá numas escadarias, porque naquelas escadarias, tanto de Roma, era muitas estátuas de deuses antigos, né, deuses que tinham lá, e aquelas estátuas enormes assim, mas tudo nu, né, aquelas coisas. Então é uma coisa assim até constrangedora. Algumas mulheres tinham até constrangimento de ver aquelas estátuas, negócio, porque era estátua, é Deus para todo lado, e cada um tem o seu nome. A mitologia grega, né, você vê que várias coisas são deuses que as pessoas estabelecem. Por quê? Porque o homem e a mulher sempre está buscando algo, precisa de algo para preencher o seu coração. E nós, querido, nós também precisamos de algo para preencher o coração. Agora, se nós não tivermos de fato encontro com Deus verdadeiro, que nos preenche, Ele é suficiente para todas as coisas, nós também vamos buscar algumas coisas e nós podemos nos dobrar a alguns deuses. E nós precisamos tomar cuidado para que o nosso Deus não sejam coisas na qual nós estamos colocando no lugar de Deus. Porque tudo aquilo que se opõe entre nós e Deus se torna idolatria, é um ídolo para nós. Porque nós podemos realmente até, por isso que é essa palavra, queridos, que eu comecei com esse texto, que o próprio Jesus falou, olha, o meu povo, né, e ele diz outra palavra, o meu povo ele perece porque falta conhecimento. E ele diz nesse texto que nós lemos aqui, olha, o meu povo, aquele realmente que se chama meu nome, eles me honram de lábios. Não, Deus é suficiente para mim. O Deus, eu sirvo a um Deus. Mas Jesus falou, mas o coração, que é lá o íntimo, está longe. E nós precisamos tomar cuidado, queridos, porque a Bíblia fala também que onde está o nosso tesouro, o nosso coração está ali. Então, quero ver onde está o nosso coração. Olha aqui, queridos, o que diz respeito. Um dos primeiros deuses que tem ali, né, tá, aqui vai ser de uma forma alfabética que tem aqui. Tem uma das deusas que tinha lá, que é a deusa Afrodite. Que a deusa Afrodite é a deusa que era chamada deusa da beleza e do amor. Pessoas que dão mais vazão para uma beleza, é uma deusa que era cultuada. Então, se você traz à existência a sua beleza, ou algo assim que extrapola aqueles limites, é uma deusa que eles adoravam.
Pessoas que se embelezavam tudo assim, mas não por causa da sua própria vida, mas porque estavam adorando. Lembra que Paulo passou e havia vários postes. Eu imagino que nesse poste de Afrodite que tinha lá, seu negócio lá, imagina quantas pessoas rodeavam naquela para adorar aquilo lá, porque estavam em busca de uma beleza, estavam em busca de trazer algo assim. Um outro deus que tinha, o deus Apolo, que representava o deus do sol. Um outro deus é o deus Ares, que é o deus da guerra. Pessoas que nós vamos fazer guerra, e eles buscavam esse deus. Eles buscavam esse deus. O deus Ártemis, Ártemis, que é a deusa da caça. Atena é a deusa da sabedoria. Deméter é deus da terra fértil. Dionísio, deus da festa, deus do vinho, deus do prazer. Eos é a deusa do amanhecer. Eros, o deus do amor. Hades, o deus do submundo. Hélios, o deus também é colocado como deus do sol. Hermes, deus das comunicações e das viagens. Hera, deusa dos céus, da maternidade e do matrimônio. Éstia, deusa do fogo. Horas, deusa que representava as estações do ano. Mnemosine, deusa da memória. Perséfone, rainha do submundo. Poseidon, deus dos mares. Selene, deusa da lua. Temis, deusa das leis. Zeus, deus dos deuses. Queridos, é onde as pessoas se colocavam, porque o que trazia a existência, era isso que eles atraíam para as suas vidas, e a adoração estava sobre essas coisas. Queridos, e hoje, esses espíritos, eles estão inseridos na adoração de quem não busca o verdadeiro Deus. Quando eu não tenho Deus como meu suficiente Senhor e Salvador na minha vida, essas buscas são constantes. Lembra de Mateus que nós lemos? Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Queridos, lembra disso, nós adoramos a quem nós nos rendemos. Aonde está o nosso coração? Aonde o nosso coração está se inclinando? Aonde eu me rendo? Se eu me rendo ao Senhor, o meu coração está quebrantado diante dEle. Amém? Quantos estão comigo? Queridos, eu citei apenas aqui 21, e cada um desses deuses são pessoas que, não, eu preciso me apoiar em alguma coisa, eu preciso me apegar a alguma coisa. Então, são muitos desses postes ídolos que Paulo ficou indignado por ver a adoração de várias pessoas, e ali ele encontrou um poste que as pessoas falaram, olha, aqui é um Deus que nós não conhecemos. Alguns adoravam Deus, e Paulo falou, é sobre esse Deus é quem eu prego. Porque é o Deus que supre todas as coisas, é Deus que é suficiente para mim, e Ele é acima de todos. Amém, gente? Êxodo 20, olha o que a palavra de Deus diz, o próprio Deus falando, Êxodo capítulo 20, verso de 1 a 5. Então o Senhor Deus, Ele deu ao povo todas essas palavras. Eu sou o Senhor seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde vocês eram escravos. Não tenha outros deuses além de mim. Queridos, para Deus falar, não tem outros deuses, é porque as pessoas criaram outros deuses, e outros deuses estão aí, na qual as pessoas se dobram, sim ou não? É palavra do próprio Deus, mas Ele falou, eu sou o Deus que tirou vocês, eu sou Deus que livrei vocês. Queridos, se nós estamos sendo chamados, e pela fé, nós estamos inseridos na família de Cristo, nós precisamos reconhecer quem é Deus que nos tirou e da onde nos tirou. Quem reconhece o Senhor, queridos? Que o Senhor te tirou de um poço de lama, de um lugar terrível. E é Ele que nós adoramos. E o Senhor falou, olha, não tem outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, eu sou um Deus zeloso. Eu trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam. Mas eu demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem aos meus mandamentos.
Amém, queridos? Deus, ele traz essa palavra, ele diz, olha, eu trago consequências do pecado. Sim, as consequências, o pecado traz consequências, e cada Deus que são levantados no que as pessoas servem, tem suas consequências. Mas Deus falou, mas sobre aqueles que caminham comigo, eu trago realmente, eu demonstro meu amor por até 1000 gerações das que me amam e obedecem os meus mandamentos. Obediência ao Senhor, amém, queridos? Precisamos entender quem é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Agora, novamente pulando para Paulo, uma advertência que Paulo traz. 1 Coríntios capítulo 10, versos de 1 a 14. 1 Coríntios 10, de 1 a 14. Paulo agora escrevendo à igreja de Corinto, ele diz, irmãos, eu não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles, e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Tais coisas aconteceram como uma advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram. Não adoremos ídolos, como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. E não devemos praticar a imoralidade sexual, como alguns deles praticaram, e morreram 23.000 pessoas num só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram destruídos pelo anjo da morte. Verso 11, essas coisas que aconteceram a eles, elas nos servem como exemplo, foram escritas como uma advertência para nós, que vivemos no fim dos tempos. Verso 12, portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daqueles que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Portanto, meus amados, fujam do culto dos ídolos. Fujam daquilo que é do ídolo. Paulo está falando, olha, o que aconteceu lá no deserto, diante do que eles adoraram, do que diante do que eles desvirtuaram, é uma advertência para as nossas vidas, que vivemos nos tempos dos fins. Não cobiçar o que eles cobiçaram. Não colocar Deus à prova. Não envolver com imoralidades sexuais. Olha que cada coisa que Paulo está falando ali, e não adoremos ídolos. Queridos, nós precisamos ser práticos em coisas, e aquilo que nós estamos falando são coisas tão práticas. Aquilo que nós nos dobramos, e muitas vezes é aquilo, querido, tem pessoas que se dobram perante um filho. Um filho se torna na vida de um casal, ou de uma mãe ou de um pai, um ídolo para ele. Por quê? Porque aquilo que se refere às coisas de Deus, trocam por um cuidado excessivo, ou um cuidado fora do controle do negócio diante de um filho. O seu casamento pode ser um ídolo. O seu carro pode ser um ídolo. Muitos têm como ídolo o seu trabalho. Olha, ninguém toca. O meu trabalho é que ninguém fala, porque se eu... Porque são ídolos. Diante de tantos deuses que tem, cada um tem seu significado, queridos. Cada um tem a sua parte ali. Olha que Mateus, eu quero dizer só de um aspecto, até do que a própria palavra de Deus diz, querido, que hoje nós precisamos tomar cuidado. Mateus 6:24. Mateus 6:24, quando Jesus ensina ali a parte da oração, e ele começa a ensinar, e logo lá embaixo, ele diz algo para nós, ele falou assim, olha, ninguém pode servir a dois senhores, pois você vai odiar um e vai amar o outro,
será dedicado a um e você desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Opa, peraí. Servir a Deus e ao dinheiro, em outra versão diz a mamon. Mamon é um deus, em hebraico, em aramaico, a palavra mamon significa riqueza ou dinheiro. E o próprio Jesus fala, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Porque, queridos, para muitos, o dinheiro, as riquezas, se tornou um ídolo, a pessoa se tornou um adorador de mamon, da riqueza. É o mais importante, eu preciso ir até que, queridos, então se torna um ídolo porque a pessoa se dobra, não importa por quem que ela passa em cima, se ela está deixando família de lado, se ela está deixando todo mundo, porque ela vai correr por aquilo que é o Deus dela naquele momento, embora ela não chama isso de Deus. Mas o próprio Jesus fala, nós não podemos servir a dois senhores, pois eu vou odiar um e amar o outro. E Jesus falou com aquele conversa com aquele jovem rico. O jovem rico, seu bom mestre, que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou, olha, você serve os mandamentos que eu tenho mandado? Eu tenho servido a risca desde pequeno. E Jesus, por conhecer o coração, falou, olha, te falta ainda uma coisa, se você quer ter um galardão, quer ter nos céus. O que é Jesus? Falou, vende tudo que você tem, pega o dinheiro que você tem e entrega aos pobres, e você terá um galardão tremendo nos céus. A Bíblia fala que esse jovem já nem quis mais conversar com Jesus, abaixou sua cabeça, virou e saiu de fininho. E Jesus naquela hora com os seus discípulos do lado falou, olha, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, de uma portinha, do que um rico entrar no reino dos céus. Ele estava falando das pessoas que dão vazão a isso, e os discípulos não entenderam. Peraí, Senhor Jesus, mas e nós? Como que é ter a salvação? E nós que deixamos tudo para te servir? Falou, ó, todos aqueles que deixaram o pai e mãe, tudo por um amor para o meu nome, até as riquezas, eles vão ganhar 100 vezes mais, até em vida vai ser. Porque, queridos, quando nós temos o Senhor, que é nosso suficiente, e não temos luta, não há guerra contra esse mamon, queridos. A nossa guerra é contra mamon, sim, mas nós vamos nos curvar diante do nosso Deus soberano. Quando estão entendendo, amém, queridos? Precisamos saber quem nós servimos. Deus é aquele que supre. Se eu tenho Deus como suficiente, é em todas as áreas. A Bíblia fala que o nosso Deus, Ele é zeloso. Ele zela pela sua palavra. E Deus não quer que Ele dê 80% ou 95% do nosso coração. Deus deseja o nosso coração 100% para Ele. Porque se não é 100% para Ele, que daquilo que difere, pode ser uma vírgulazinha, um 0, alguma coisa, aquilo lá vai contaminar, porque as impurezas, basta só uma fagulhinha, se ela entrar naquilo que é puro, ela contamina tudo, sim ou não, gente? Assim como é natural no espiritual, nós vamos nos colocar inteiramente ao Senhor, e dia após dia precisamos buscar esse lugar, porque a palavra de Deus fala somente, lembra quando Jesus foi questionado lá, na tentação? Qual que é a resposta de Jesus para Satanás numa delas? Ele diz, somente a Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Satanás ofereceu todas as riquezas, todas as coisas que são dos deuses, situações deste mundo. E uma das coisas que Paulo citou ali para o povo, falou, não faça igual eles, de colocar Deus à prova. Não coloque Deus à prova. Porque isso, as pessoas que colocaram Deus à prova, ficaram ali no deserto mesmo. Mas o Senhor nos chama nessa hora, queridos, a nós servirmos e adorarmos a Ele. Não servir. Jesus está falando, não pode servir a dois senhores. Ou você há de amar um, queridos, quem ama, e fala assim, quem ama muito, e a Bíblia fala sobre isso, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então se você ama o dinheiro, você vai odiar a Deus. Inconscientemente você vai estar fazendo uma escolha. Mas quem ama a Deus de todo o coração, mamão não vai ser o seu Deus. Amém, gente? Amém? Porque a palavra de Deus nos diz, Filipenses 4,19. Filipenses 4,19. E esse mesmo Deus, que Ele cuida de mim, Ele suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. O Deus que eu sirvo supre todas as minhas necessidades.
Ele pode suprir tudo, querido. Eu tenho que ter fé nele. Não posso ter mistura com outros deuses. Isaías 48:17. Isaías 48:17 diz: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que você deve andar. Esse é o nosso Deus. Ele ensina o caminho, queridos. Você tem caminho a ser. Muitos deuses, muitos lugares vão chamar você para se prostrar. Mas nós temos aquela escolha de falar: somente Deus adoraremos. E somente ao nosso Deus nós vamos prestar culto. Amém, gente? Agora, como que nós devemos agir? Quero encerrar com esse texto e um comentáriozinho que eu anotei. Para afirmar no nosso coração, queridos. No mundo, ou diante de nós, existem muitos deuses que se apresentam. Mas há um único Deus verdadeiro. E olha aqui, 1 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 6, algo que é uma instrução a respeito de um culto ao Senhor, da nossa celebração, da nossa adoração, daquilo que Deus tem falado conosco nesses dias. E Paulo fala a Timóteo dizendo, né, para trazer essa recomendação para a igreja, para todos nós. E ele diz: em primeiro lugar, eu recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus, o nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos, e essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. O que Paulo recomenda para nós, queridos? Fazemos os nossos pedidos ao Senhor. Recomendo que faça os seus pedidos, orações, intercessões, gratidão, esteja ações de graça, para que haja em nós o que? Uma devoção, uma adoração a Deus com dignidade. E essa dignidade vai agradar a Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Alguns domingos atrás ministrei sobre esse texto, que Deus deseja que todos sejam salvos, mas que todos também, além de ser salvos, conheçam a verdade. Queridos, por que isso tem queimado e precisa queimar no nosso coração? Porque mesmo servindo a Deus, querido, mesmo sendo chamado do seu povo, mesmo nós participamos da ceia, dizendo: eu sou um com você, meu irmão, Deus é nosso Pai, Deus está conosco. Nós podemos andar no nosso caminho, queridos, e ainda ter deuses que estão tentando vir em nós, inconscientemente, ou também sabendo que estamos servindo. Tem um cântico que nós cantamos, que dá uma referência com isso. Fala assim que eu não lembro a frase certinha agora, me fugiu, mas eu deixei assim muitos amores. Como que é a frase que é do cântico lá? Queimou muitos amores. Por um amor apenas, eu escolhi o Senhor. Diante da presença do Senhor, que nós precisamos saber quem nós servimos. O nosso Deus que nos supre em todas as coisas. O nosso Deus que tem resposta a tudo para nós. Que nosso coração possa ter, queridos, e aquilo que é um aprendizado que nós temos desse homem de Deus, Paulo, que ele entrou numa cidade porque ele tinha um chamado para ministrar ao povo, e quando ele entrou, a Bíblia fala que ele se sentiu indignado por ver muitos postes ídolos, na qual as pessoas se dobravam para pedir, ou para render adoração, naquilo que nada pode fazer. Eu poderia ministrar muito tempo, até tinha anotado um texto ali, você pode ver, se eu não me engano, é no Salmo 115,
Eu acho que esse texto que fala, não a nós, Senhor, mas é o teu nome da glória. Muitos têm feito adoradores que adoram feitos de pau, de pedra, de ouro, assim, aqueles que têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, e se prostram diante disso. Sabe, queridos, não é uma adoração apenas a ídolos, feito de madeiras, que a Bíblia fala, mas muitas vezes nós estamos nos curvando, querido, a dinheiro, estamos nos curvando a uma beleza estereótica, externa, alguma coisa para chamar atenção. E isso se torna porque deuses foram feitos isso, pessoas adoram isso, pessoas gostam de estar neste lugar. Mas o Senhor nos chama nessa hora a ter um compromisso com Ele, queridos. Porque diante do Espírito, sabe, o único que pode nos fazer e deixar-nos completo é o Espírito Santo de Deus, que renova as nossas vidas. Porque a palavra de Deus fala que um coração alegre, ele é remédio para o corpo. Um coração alegre aformoseia o rosto. Um coração alegre é o gozo do Senhor que Ele derrama sobre a igreja. O Senhor nos dá sabedoria, nos dá entendimento quanto a isso, amém, queridos? Que nós vamos entender a quem nós nos curvamos, dia após dia. Eu falo, Senhor, que a minha adoração seja para o Senhor. E que nós possamos queimar dentro do nosso coração todos os outros amores. E nos rendermos àquele que pode fazer tudo em nós, o nosso Deus. Porque há um só Deus, e somente há um mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus, que é santo, que é puro. Amém, queridos? Sabe, eu sinto no meu coração é uma palavra que, como eu disse, todas as manhãs nós precisamos trazer essa existência no nosso coração. Porque ofertas para você adorar, queridos, vai ser todos os dias, vai vir para você. Vai ser oferecido coisa para vocês. E presta atenção, aquilo que nós nos prostramos é aquilo que eu estou adorando. Tudo aquilo que eu cedo é aquilo que eu adoro. Tudo aquilo que eu me prostro é onde eu estou adorando. E se cada manhã eu me prostro, Senhor, eu estou saindo para o meu trabalho, e eu consagro ao Senhor nessa hora, Senhor, dirige os meus passos, conduz-me nessa hora, eu quero agradar teu coração. E a palavra de Deus fala que quando eu agrado o coração de Deus, Ele satisfaz os desejos do meu coração. O Senhor cuida de cada detalhe, o Senhor traz prosperidade, o Senhor envia saúde, envia sua bênção e vida para sempre, amém, queridos? Vamos ficar em pé. A palavra de Deus fala que há muitas vozes por aí, e nenhuma delas é sem o sentido, cada uma quer trazer algo, queridos. Mas que nós precisamos orar nessa hora, que a gente precisa ouvir a voz certa, a voz do nosso Deus. Porque o Senhor falou, olha, eis que vai vir uma voz por trás de você dizendo, este é o caminho, andai por ele. Jesus é o único caminho, Jesus é a única verdade, Jesus é a única vida que tem. E nós vamos nos prostrar a Ele, amém, queridos? O Senhor quer fazer tantas coisas na nossa casa, na nossa vida. E o Senhor quer nos chamar nessa hora a dizer que há um só Deus. E a gente precisa andar pela nossa cidade e olhar diante das pessoas e ter uma indignação como Paulo teve. Ele ficou indignado, e a primeira oportunidade que ele teve, ele foi diante daquele lugar e falou, olha, vocês estão adorando tantos deuses, eu vi que vocês são muito religiosos. Querido, nós temos que tomar cuidado para que nós não nos reunimos como igreja para ser religiosos. Nós precisamos realmente vir porque nós amamos e nós obedecemos ao nosso Deus. Nós sabemos quem Ele é digno de louvor. E como Jesus falou até diante de Satanás, somente a Deus adorarás, e somente a Ele eu vou prestar meu culto. Que nosso culto seja com inteligência, amém, queridos? Um culto que agrade ao Senhor. A nossa vida no altar, fala de sacrifício, onde o altar sou eu. Feche teus olhos nessa hora e, numa atitude dessa, começa a orar ao Senhor. Fala, Senhor, eu quero cada dia mais andar com essa intimidade com o Senhor. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus. Me livra, Senhor, de todos os laços, de todas as situações que têm tentado vir sobre a minha vida. Eu não quero me dobrar as coisas, Senhor.
Eu não quero ser facilmente dobrado pelas coisas, mas eu quero realmente me dobrar diante do Senhor, que me satisfaz, que me sustenta. Faz a tua oração, queridos. Depois vamos entoar esse cântico ao Senhor, vamos adorar o Senhor.